Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio ou de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Exibi aqui em cima para vocês. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Então, gente, antes de começar essa questão, aproveita aí os 10 segundinhos da vinheta para se inscrever no nosso canal, apertar o sininho aí das notificações para vocês saberem sempre o que acontece aí no Aulas a Mais e curtir e indicar para todo mundo no nosso canal aí, beleza? Então, depois da vinheta, resolução. Essa questão, inicialmente, a gente tem que perceber que é uma questão de lei de Hess. Sabendo que é uma questão de lei de Hess, a gente tem que manipular essas duas equações, a equação que eu vou chamar de 1 e a equação que eu vou chamar de 2, manipular as duas equações de maneira que a gente tenha no resultado final a nossa equação que é referência, a equação que a gente está buscando achar no final, ou seja, a nossa equação global desse processo de lei de Hess. Tudo bem? Então, para fazer isso, a gente tem que manipular essas equações e a gente só vai ter uma referência ou uma indicação de como manipular essas equações se a gente voltar no texto e entender que o que ele quer é falar sobre o processo anaeróbico. E o processo anaeróbico é um processo que converte, então, glicose em ácido lático. E transformar a glicose, então, em ácido lático é basicamente transformar essa molécula que é a glicose nessa molécula que é ácido lático, só que em dobro aí de quantidade. Então, o processo de lei de Hess é um processo que visa chegar nessa reação aqui, ó. E essa reação a gente consegue chegar manipulando, então, essas duas equações. E então, na lei de Hess, a gente tem que ter bastante cuidado que tudo que a gente faz com a equação acontece também com os nossos ΔH. Então, se eu inverter a equação, multiplico o ΔH por menos 1. Se eu multiplicar a equação por 2, eu duplico o meu ΔH. Então, vamos analisar o que a gente tem que fazer aqui, passo a passo, com cada uma das duas equações. Olhando para a primeira equação, a gente tem que identificar o que dessa primeira equação aparece na nossa equação de referência, a equação final onde eu quero chegar. Então, eu consigo ver que a glicose aparece aqui na minha equação final. Vou chamar essa glicose de 1 para facilitar a nossa visualização. Então, já identifiquei que dessa primeira reação, apenas a glicose participa. Todo o resto, de alguma maneira, através da lei de Hess, tem que sumir do meu processo final, ou da minha reação global. Agora, olhando para a segunda equação, a gente tem que identificar o que nela aparece nessa equação de referência. E aí, a gente percebe que nessa reação, o único fator ou único componente que aparece é o ácido lático aqui, que eu vou chamar de 2 também para facilitar a nossa visualização. Ou seja, agora eu identifiquei tudo que eu preciso ter nessa reação e onde que cada uma dessas coisas está nessas duas reações. E a partir de agora eu vou manipular essas reações para que isso tudo aqui, quando eu fizer a reação global, se transforme na minha equação de referência. Vou reescrever as equações 1 e 2 aqui com os passos que a gente vai fazer daqui para frente. Então, na minha primeira equação, eu observo que o número 1 precisa estar do lado dos reagentes, porque na minha equação final, o número 1 está do lado dos reagentes. Então, a minha primeira equação eu vou manter do mesmo jeito que tá. Taíf, eu preciso multiplicar por 2, dividir por 2 essa reação? A princípio, não. Vamos observar depois se a gente precisa fazer mais alguma coisa com ela. Nesse primeiro momento, vamos manter essa reação da mesma maneira que ela se apresenta agora. Já na segunda equação, então, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com ela. Esse número 2 aqui está do lado dos produtos na minha equação de referência e está do lado dos reagentes aqui na minha equação número 2. Então, o que eu tenho que fazer com essa equação número 2 é inverter essa equação para garantir que isso vai passar para o lado dos produtos. E para inverter uma equação ou uma reação química, a gente multiplica por menos 1 toda a reação química. Multiplicar por menos 1 é equivalente a inverter reagentes com produtos na reação química. Se multiplicamos por menos 1 a reação química, o mesmo deve acontecer com o ΔH e isso faz com que esse sinal do ΔH que era negativo passe a ser positivo. Ou seja, eu vou fazer melhor que isso, já vou representar aqui no final esse ΔH novo. É um ΔH positivo, mas ainda vou manipular mais um pouco essa reação, porque se a gente olha para essa segunda reação, percebemos que ele está do lado dos produtos, beleza? Só que existe um 2 aqui que a gente precisa fazer aparecer nessa equação. Para fazer aparecer um 2 na equação, eu preciso multiplicar todos os termos por 2 e, consequentemente, o ΔH também vai ser multiplicado por 2. Então, agora sim, eu manipulei essa segunda equação de
todas as maneiras que eu gostaria. Inverti para garantir que está do lado dos produtos, multipliquei por 2 para garantir que vai ter o 2 aqui na frente. Vou reescrever, portanto, essa equação agora, finalmente. Onde tinha 3 vira 6, a equação já está invertida, e onde tinha 1 virou 2 aqui na frente do ácido lático. Manipulei a segunda reação, vou reescrever a primeira. E como eu reescrevi a primeira equação, não manipulei de nenhuma maneira, o ΔH de combustão continua o mesmo, menos 2.800 kJ. E o que aconteceu com esse ΔH de combustão? Eu multipliquei por menos 1, então o que era menos 1.344 virou mais aqui, e eu multipliquei por 2, fazendo com que esse número vire 2.688. E agora, finalizado esse processo de manipulação das equações na lei de Hess, o que a gente vai fazer é cortar todo mundo que é igual e está de lados opostos da nossa reação. Eu tenho 6 oxigênios do lado dos reagentes e eu tenho 6 oxigênios do lado dos produtos, posso cortar. Tenho 6 gás carbônicos do lado dos produtos e 6 do lado dos reagentes. E tenho 6 águas aqui do lado dos reagentes e tenho 6 águas aqui do lado dos produtos, posso cortar também. O que resulta ou o que resta apenas é somente a glicose e somente o ácido lático, resultando na nossa equação de interesse, que era exatamente essa equação. O último passo da lei de Hess é somar todo mundo ou todos os ΔHs que foram manipulados. Quando a gente faz essa soma menos 2.800 mais 2.688, a gente obtém aqui um ΔH negativo de menos 112 kJ. Isso significa, primeiro, por ser negativo, que libera energia e que esse processo, que é o processo global, ou seja, que é este processo daqui, é um processo que libera apenas 112 kJ. Se a gente lembrar do começo da questão e do texto da questão, o processo anaeróbico é exatamente esse processo. Portanto, o processo anaeróbico libera apenas 112 kJ de energia para cada molécula de glicose, enquanto que o processo aeróbico é um processo que libera 2.800 kJ, ou seja, é um processo que libera muito mais energia. Então, quando ele pergunta pra gente por que o processo anaeróbico ele é menos vantajoso energeticamente, é porque ele libera apenas 112 kJ por mol de glicose, o que está escrito na alternativa A da nossa questão do Enem aí, tudo bem? Bom, é uma questão um pouco mais complicada de lei de Hess, mas uma questão que pega muito no texto, né? Você precisa ler bem e ler bastante, com bastante calma esse texto, para entender bem qual dos processos citados no texto que ele está falando. No caso, está falando do processo anaeróbico. Sabendo que é o processo anaeróbico, tem que lembrar que é a glicose que vira ácido lático e nada mais nessa reação, e que isso serve de referência para a sua lei de Hess. Então você manipula as equações na lei de Hess para chegar nessa equação final, cortando todo mundo aqui no meio do caminho e multiplicando os ΔH pelos fatores que a gente precisa multiplicar. Fazendo isso, só somar tudo no final e a gente atinge aí o ΔH da nossa reação, da nossa lei de Hess. E assim a gente finaliza essa questão. Não esquece de curtir nosso vídeo aí, de dar o joinha, de se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a continuar fazendo esses vídeos e fazendo essas resoluções para vocês, beleza? Espero que você tenha gostado. Tchau!